Eu queria agradecer o senhor por estar aqui com a gente e quero começar perguntando se é verdade que quando o governo Lula foi assumir, o único ou pedido ou sinal que vocês fizeram era o Ministério de Márcio França. E pelo que a gente tem ouvido falar, é esse, além de Flávio Dino e Geraldo Alckmin, mas o de Márcio França é o que realmente corre mais risco de sair das mãos de vocês. Pode ser encarado aí como algo que desagrade o PSB, porque seria um pedido que vocês teriam feito pelo apoio, até porque tem o vice-presidente fazendo parte do governo? Boa tarde para o senhor. Bom, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos vocês, aos espectadores. Em primeiro lugar, eu gostaria, se você me permite, de dizer que eu discordo completamente, é uma opinião minha, discordo completamente da ideia de se fazer um acordo através de ministérios com o Centrão. Eu acho que o sistema político brasileiro está profundamente desgastado, é um sistema que gerou a situação que nós vivemos até menos de um ano atrás, enfrentamos uma eleição duríssima, depois do desastre que significou o governo Bolsonaro, ele quase ganha as eleições, ganhamos por 2 milhões e 100. O PSB teve um papel absolutamente fundamental para que a vitória se estabelecesse e, felizmente, ela veio, graças ao povo, mas também ao nosso esforço e ao esforço de todos aqueles que acreditam na democracia. Portanto, não vejo com bons olhos um acordo dessa natureza. Acho que ele é antipedagógico do ponto de vista político, que ele não melhora o sistema político e nós precisamos melhorá-lo muito, porque ele está profundamente precisando de ser aperfeiçoado. E penso que, se você olhar, mesmo no nosso continente, mas se olhar para as democracias mais minimamente estáveis, em qualquer parte do mundo, não há possibilidade. Domingo haverá eleições na Espanha. É impossível pensar que, se o Partido Socialista lá perder a eleição, amanhã ele possa ter um ministro no governo do PP. Mas assim também aqui na Argentina, se você pensar que os peronistas perdem o governo, não vai ver um radical no governo, não vai ver um peronista no governo dos radicais. Assim é no Chile, assim é em qualquer parte do mundo onde a democracia pode ser minimamente respeitada. E assim é que eu defendo que seja no nosso país. Daí porque não estamos defendendo apenas, e achamos importante que o PSB mantenha os espaços que lhe foram oferecidos, porque o PSB não foi apenas importante durante a campanha eleitoral, e para o resultado da eleição, mas o PSB também joga um papel importante no próprio governo e quer continuar jogando. Se o presidente Lula desejar fazer uma mudança, ele tem todos os poderes para fazer isso, que faça. Até agora não nos disse nada sobre essa mudança e, portanto, nós não estamos dando isso como seguro, porque, na verdade, todos que estão lá para nós, do Partido Socialista Brasileiro, são importantíssimos, jogam um papel muito estratégico nos postos que ocupam, são quadros excepcionais do nosso partido, que o governo devia, inclusive, agradecer por tê-los como ministro. Presidente, boa tarde. Aqui é o Daniel perguntando. Eu queria ouvi-lo, então, qual é a alternativa que o governo tem para formar uma base parlamentar estável e para formatar uma maioria no Congresso? Porque existe um problema concreto, o governo tem enfrentado dificuldades nesse primeiro semestre, particularmente na Câmara dos Deputados. Como é que ele constrói uma base parlamentar sem essa divisão de cargos, sem divisão de ministérios, como o senhor ressaltou há pouco? O governo, depois da eleição e já no segundo turno, se tornou bastante amplo. E o governo é bastante amplo. E eu não entendo o que você vê, eu gostaria que você mencionasse quais são as dificuldades que ele tem. O governo fez uma mudança na Constituição, teve quase 400 votos, só era preciso 308. Aprovou todas as medidas que ele propôs até agora. Assim como todos os governos e todos os presidentes da República, nesse período democrático, nunca lhes faltaram apoio desde que eles tenham popularidade. Faltou apoio ao Collor, quando ele caiu em desgraça com a população, e faltou apoio a Dilma, mas o presidente que tem popularidade, é o caso do presidente Lula, embora não seja tão alta, mas tem o suficiente para garantir um governo como ele está fazendo, e nós estamos satisfeitos com o governo, nós queremos apoiar o governo, mas nós queremos que o governo dê certo também, tentando fazer algumas mudanças políticas importantes que o país precisa. Não é tentando deseducar politicamente a população e fazendo uma mudança que eu acho que não tem explicação. Quem apoiou o Bolsonaro no primeiro e segundo turno devia se render a ser oposição e não estar no governo. Isso é uma coisa, é uma anomalia do sistema que nós precisamos mudar. Essa é a minha opinião. E acho que
um erro e fazer isso em torno de ministério. Governo se faz em torno de ideias, em torno de programa, em torno de compromisso. Eu não vejo isso. Se há isso, é preciso que esteja explicitado, porque até esse momento eu não percebo isso, esses fatos acontecerem que justificariam essa mudança, essa alteração no Ministério. E não estou me referindo aqui a espaço do PSB apenas, estou me referindo a princípios políticos que eu acho que devem orientar a política brasileira. Me parece... Presidente, boa tarde. Flávio Oliveira, aqui do Rio Flávio. Também. Me parece muito coerente a sua argumentação, mas ela se confronta com uma realidade política no Brasil que é essa confusão e que existiu, do ponto de vista dos matizes ideológicos, que existiu em outros mandatos do próprio presidente Lula, né? A gente já viu... republicanos, quadros, né, do Republicanos, de uma base muito conservadora, está alinhados com o governo Lula. Em que medida o senhor acha que o presidente deve esperar para fazer qualquer mudança a partir de um ganho de popularidade? A gente vê algumas mudanças nos indicadores macroeconômicos, queda de juros esperada a partir de agosto. É disso que o senhor está falando? A popularidade é que deve ser o critério de arregimentação de apoio e não a troca de cargos e a distribuição de emendas? Evidentemente, eu acho que o presidente Lula foi eleito e nós fizemos, graças a Deus e aos eleitores, por uma pequena maioria conseguiu se eleger, mas ele não foi eleito para manter o status quo, ele foi eleito para fazer mudanças. E nós queremos mudança não apenas na área econômica. A crise brasileira é uma crise evidentemente política. Não se chegou a Bolsonaro, esse desastre que jamais se imaginou para o Brasil e o risco correr à democracia, em função de erros que não fossem políticos, que foram cometidos ao longo desses quase 35 anos de democracia. Nós precisamos revitalizá-la e nós não podemos revitalizar a democracia repetindo as mesmas práticas incorretas que foram feitas ao longo desse tempo. Isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar isso como sendo normal. Nós achamos que isso precisa ser mudado, que é necessário ter coerência, é necessário ter programa, é necessário ter ideias, é necessário mudar o sistema político também. Não se pode admitir que você esteja hoje nesse governo, mas amanhã, ou que se aconteça o que aconteceu com a Dilma. Gente que estava no governo do dia seguinte, na semana seguinte era ministro do Temer, aí depois foi do Bolsonaro, e agora volta para Lula. O que é isso? Onde é que nós estamos? Que democracia é essa? Nós queremos manter isso ou nós queremos fazer uma mudança profunda para quê? Se não é possível, não tem clima para fazer mudanças profundas, pelo menos que não se repitam os erros que foram cometidos no passado e que eu acho inaceitáveis eles, sinceramente falando. Presidente, eu, Otávio Guedes, prazer falar com o senhor novamente. Prazer comigo. Eu acompanhei muito a confecção lá, a montagem do secretariado do prefeito João Campos, de Recife, PSB. Os Republicanos e o PP estão no governo do PSB. Se eu não me engano, Republicanos com saneamento, PP com habitação, assim como PSD, Solidariedade, MDB. Por que o que vale para o PSB em Recife não vale para o PT no plano federal? Por uma razão muito simples, porque esses partidos apoiaram o João Campos. Então, quando o partido apoia o governo, ele tem o direito de ter um espaço, ainda que seja pequeno, mas tem, no governo. Esses partidos que estão se propondo a ter ministério, eles não apoiaram o Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. E assim como apoiaram todos os governos. Eu acho que qualquer democracia precisa ter oposição. E as pessoas de oposição precisam ter coerência, fazer oposição. Se acham que não é oposição, por que apoiaram o Bolsonaro no primeiro e segundo turno, mesmo sabendo o risco que corria a democracia? É diferente de uma eleição municipal, de uma eleição local, em que esses partidos apoiaram. Você sabe melhor do que eu, vocês todos sabem, o quanto o nosso país é um país diferenciado. Mas no plano nacional é preciso ter uma política de mudar, de aperfeiçoar o sistema democrático. Nós não podemos repetir os mesmos erros para que a gente não piore ainda mais uma democracia tão precária que chegou a Bolsonaro, chegou ao desastre de 4 anos que todos nós vivemos e que, felizmente, conseguimos recuperar. E a recuperação disso não significa a repetição dos mesmos erros, porque eles não são salutáveis, não são bons, não aperfeiçoam a democracia, não educam a população politicamente. E por isso que eu tenho essa visão e faço questão de expressá-la com toda a liberdade que me corresponde e corresponde a todos nós. O PT, então, errou ao formar um arco de aliança pequenos para
eleição de 2022? Não, ele não errou, ele não tinha apoio dessas pessoas. Essas pessoas fizeram uma opção trágica, fizeram a opção de repetir e quase conseguiam fazer Bolsonaro ficar mais 4 anos. Não era que o PT não quisesse, eles optaram no primeiro e no segundo turno por uma candidatura que era contra a democracia, que a democracia corria o risco, como todos nós sabemos que ocorreu. Não foi uma solução que o PT escolheu, nem o PSB, nem ninguém. O PT fez uma aliança menor porque eles tinham uma opção clara, definida, faziam campanha, se inteiravam, tiveram as vantagens do governo anterior, e foram muitas, inclusive fizeram crescer aí as suas bancadas. Então, não se trata disso, Otávio, se trata Agora, se você tem isso no plano local, isso é diferente. Você tem que ter um governo das forças que lhe apoiaram, e não das forças que lhe são contrárias, que pensam o contrário do que você pensa e quer fazer. Eu suponho isso. Presidente, Arthur da Pieve agora. O senhor até nos surpreendeu aqui que já na primeira declaração disse que divergia frontalmente de barganha por ministério no governo, etc. E aí eu vou levar um pouquinho adiante. A sua indignação com isso é tão grande que eu acho que eu me permito perguntar: há algum horizonte de que o PSB deixe o governo por conta desse tipo de comportamento de agregar demais partidos que estavam na oposição à época da eleição? E continuando nisso, o senhor vai dizer exatamente isso que disse para a gente aqui a Gleice Hoffmann, presidente do PT, com quem o senhor se reúne daqui a pouco? Se ela vier tratar desse assunto, vou dizer exatamente isso. Eu não posso dizer nada contrário do que estou fazendo publicamente. Agora, eu quero te dizer o seguinte: a pergunta dele é muito importante. O PSB não está apoiando o governo Lula por estar com o ministério. O PSB tem ministério porque o presidente edificou em quadros excepcionais do PSB a possibilidade de ajudá-lo. E eu até agradeço e felicito ele por isso. Agora, o PSB pode perder todos os ministérios e continuar apoiando o presidente Lula. O PSB vai continuar apoiando o presidente Lula porque sempre apoiou os seus governos, o primeiro, o segundo, a Dilma, até onde divergiu, entregou os cargos. Quando nós divergimos da Dilma e entregamos os 2 ministérios e mais de 50 cargos federais, isso há 2 anos das eleições, não foi em cima da bucha, não, foi em 2 anos das eleições. Então, o PSB não faz barganha, ele vai apoiar o governo em qualquer circunstância, porque é importante. Este governo não só precisa, como tem que dar certo, porque se não der certo, será muito ruim para a população, será muito ruim para o Brasil e será trágico para a democracia. Então, nosso partido tem um histórico de longa data na vida republicana, não se passa para trocar apoio ao governo por cargos. Isso nós nunca fizemos e nunca faremos. O governo tem o nosso apoio restrito, independente do número de cargos que o PSB tenha. Agora, nós defendemos a participação deles porque achamos que eles estão fazendo um bom trabalho. Então, se você não tira quem está fazendo um bom trabalho, e se não tem um bom trabalho, que também diga razões, e que as coisas tenham clareza, tenham transparência, que a população entenda porque vai haver mudança, entenda porque tem, porque nada disso está claro e precisaria estar. Presidente do PSB, Carlos Siqueira, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Nada, um abraço para o senhor. Um abraço, obrigado a você.